Maquiavel é um pensador da paz, é um democrata e é um republicano. Tá? Nesse contexto, algumas grandes cidades haviam conseguido autonomia política administrativa e, em geral, foram compradas essa autonomia. Isso permitiu o estabelecimento de governos autônomos controlados por mercadores e banqueiros. Em plena crise da sociedade feudal, nós já vemos surgindo relações capitalistas e já surgindo cidades e estados, né, controladas por mercadores e banqueiros, controladas por burgueses. Entre elas, né, destacando aqui no norte da Península Itálica, destacava-se Florença, Veneza, Gênova, Milão, que também tem um papel muito importante. As duas últimas importantes portos comerciais e a primeira importante entreposto comercial das rotas comerciais que ligavam o Oriente e a África, com parte do continente europeu. Ao sul da Península Itálica destaca-se Nápoles e as ilhas da Sicília, que são rotas comerciais no Mediterrâneo. Ainda não transferiu aqui esse comércio que se dava no continente europeu, se dava através das vias e das rotas comerciais e principalmente dos rios, que têm um papel extremamente importante nessas rotas comerciais, e no Mediterrâneo, que aqui ainda está começando a aventura, né, e a conquista do Oceano Atlântico. Né? Então nós vamos vendo nesse momento, isso aqui se restringe basicamente ao continente europeu. Porém, a mudança das rotas comerciais do Mediterrâneo para o Atlântico faz com que importantes cidades comerciais percam sua importância econômica e política. E isso não ocorreu somente com as cidades italianas, que se situavam no Mediterrâneo, mas também com Marsella, Barcelona, e vão surgindo novas cidades que passam a ser polos comerciais, polos políticos de acumulação e econômicos de acumulação de riquezas. Passam a assumir destaques aqui, vocês veem que há uma mudança geopolítica no continente europeu, passam a assumir uma posição de destaque as cidades situadas no Atlântico, ou seja, Lisboa, Roterdã, Haia, Amsterdã, as cidades marítimas inglesas. Essas até hoje têm um papel importante no continente europeu. Claro que devido às metamorfoses, às alterações, as outras cidades que eu citei, que são basicamente ligadas ao comércio, às atividades no continente europeu, ainda são cidades extremamente importantes. Né? Mas ela perde importância porque vão surgir outras cidades ligadas a outras rotas comerciais. Aqui é importante destacar as ideias reformistas de Lutero e de outros, que dá início à Reforma Protestante, as guerras religiosas, que atinge grande parte da Europa. Aqui eu estou dando destaque às ideias reformistas e à Reforma Protestante, que vai o quê? Vai dividir a cristandade. Isso aqui é para além da questão religiosa, conforme eu já observei para vocês, é o surgimento da figura do indivíduo num processo de crise da sociedade feudal e o surgimento do indivíduo que se dá no bojo, né, do Renascimento, onde o homem passa a ser o centro das preocupações. Isso significa o quê? Um grande desenvolvimento do conhecimento, a partir das necessidades fundamentais do cotidiano daquela população. E, claro, entre essas necessidades fundamentais, eu incluiria entre elas também a fé. Né? É o momento aqui que as ciências e as ciências chamadas experimentais vão começar e vão ter um grande desenvolvimento. E aqui eu gostaria de ressaltar, né, que alguns estados, ou inclusive alguns estados unificados, assumem as ideias da reforma. Aqui, na pulverização daquilo que seria a Alemanha nos estados prussianos, né, as ideias de Lutero e as ideias protestantes, ela é como pólvora, né, como um rastilho de pólvora que se alastra rapidamente. Né? E, consequentemente, também nos Países Baixos, em Genebra, que está na Suíça, na fronteira ali com a França, que assume essas ideias protestantes, não só propriamente pelas ideias protestantes, mas fundamentalmente pela disputa existente com os estados absolutistas centralizados, defensores dos interesses do Vaticano, de Roma,
e se contrapondo dentro daquelas rotas comerciais naquele momento de crise. Então nós vamos observar que aqui, por exemplo, nos Países Baixos, são países marítimos e que se dedicam fundamentalmente ao comércio marítimo, que é a Holanda, que se transforma num país de grande desenvolvimento, um país poderoso. A Bélgica também se transforma num país poderoso e passa a jogar na luta geopolítica no continente europeu e nas grandes navegações. Um outro fato importante nesse processo, já posterior um pouco a Maquiavel, Henrique VIII rompe com o Papa e cria a Igreja Anglicana. Aqui um destaque, essa igreja anglicana, ela é uma igreja de Estado. Então veja, é um Estado absolutista dirigido por Henrique VIII que, rompendo com o Vaticano, adota as ideias da reforma e cria uma igreja própria. E ele passa a dominar essa igreja. Então a igreja anglicana, neste momento, ela é submissa aos interesses do Estado e do monarca. Então é um Estado absolutista. Outros estados prussianos, Países Baixos, Genebra, etc. Genebra, inclusive, por um certo período, ela é governada por reformistas, cuja expressão máxima nesse período é o Calvino, não é? E claro que isso significa o surgimento e afirmação do Estado moderno, que no horizonte está em crise, mas já está apontando no horizonte. Esse Estado moderno, que é uma ruptura com o absolutismo, o primeiro exemplo histórico se dá na data de 1640 a 1689, que é a chamada Revolução Aristocrático-Burguesa na Inglaterra. E que em 1788-89 se inicia o processo revolucionário burguês na França, que é o mais radical de todos eles, que traz no seu bojo aquilo que é exaltado até hoje: liberdade, fraternidade e igualdade. Claro que liberdade, igualdade e fraternidade, naquele momento e ainda hoje se entende, né, na prática, que é para os proprietários, excluindo aqueles que não são proprietários, não é, de riquezas. Não é? E claro que essa unificação da Alemanha, que era um objetivo, não é, já colocado naquele momento, ela só vai ser conquistada vários séculos depois. Mas a origem e as matrizes já estão estabelecidas aqui como ponto de partida muito tênue, mas já estão manifestando aqui nesse período em que vive Maquiavel e que vive Lutero. Neste contexto europeu do final do século XV e início do século XVI, a formação dos estados absolutistas centralizados e poderosos intervém sistematicamente, domina e estimula guerras intestinas na Península Itálica, que se encontra fracionada. Nesse sentido, Maquiavel, estudando o passado, era um grande estudioso, um grande intelectual, e a partir da sua prática política, da sua inserção na vida política, ele vislumbra a possibilidade de efetivação da unificação da Península Itálica, que, segundo ele, naquele momento, uma tarefa a ser levada a cabo por um príncipe dotado de quê? De fortuna, de sorte, momento e de condições históricas e virtude, de qualidades pessoais. Então a grande novidade de Maquiavel é que aqueles que queiram disputar, conquistar e manter o poder devem se orientar não por aquilo que deveria ser, mas as ações dos mesmos devem buscar os ensinamentos práticos e reais fornecidos pela história e fornecida na luta política existente naquele momento. Então veja aqui já demonstra um caráter empirista e realista do Maquiavel. Volto a reafirmar, não deve se orientar pelo que deveria ser, mas sim por aquilo que é, por aquilo que foi. Então a história, a vida, é repleta de ensinamentos de como devemos agir para conquistar e manter o poder.